Um dia eu perderei tudo que eu tenho, e no meu leito de morte, sozinho numa ilha deserta, eu ainda me orgulharei da minha vida. Nos meus últimos momentos eu direi: sou o Sop, o bravo guerreiro dos mares. Entre mentiras, piadas, cenas hilárias e de muita covardia, temos um dos melhores personagens, se não o melhor, é claro, da obra, o atirador do bando dos chapéus de palha, o Sop. Desde que entramos de Novo Mundo, o único grande momento do atirador no bando foi em Dressrosa, quando despertou seu haki da observação. Mas já pensou se não foi uma estratégia narrativa do Oda para algo muito, mas muito grande que ainda está por vir pro personagem? Algo tão grande anunciado desde o início do mangá? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Mas antes, você está no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Sabemos que é praticamente confirmado que todas as mentiras contadas por Usopp se tornam realidade. Vamos começar com a capa colorida do capítulo 796. Ei, preste atenção aqui, ó. Na bermuda do Usopp, encontramos a seguinte frase: Lie turns into reality, que significa a mentira se torna realidade. Muito conveniente visto tudo que aconteceu com o personagem na obra. E para entendermos tudo que as suas mentiras vão causar a ele e a todo o enredo desse mangá, precisamos primeiro estabelecer duas regras que acontecem ao longo do mangá. A primeira, uma mentira que todos percebem como verdade não se tornará realidade. Se todos perceberem de imediato uma mentira do Usopp como verdade, não há razão para que no futuro ou em outro momento do mangá ela se realize. A segunda regra, as mentiras contadas por ele não precisam acontecer exatamente da forma no qual ele contou. Um exemplo é a mentira do peixe dourado gigante. Ele falou sobre esse peixe que o partiu em pedaços e o compartilhou com a tribo de gente pequena, obviamente os Tontatas. Sabemos que ele não fez exatamente isso, pois quem matou o peixe foram os gigantes Dory e Brog, e ele nem repartiu o peixe no futuro, não exatamente assim. Dito isso, vamos relembrar algumas das mentiras mais absurdas que já se tornaram realidade. Ele falou com Kaia sobre um país de anões, o que foi confirmado quando fomos apresentados aos Tontatas. Ele também mencionou para Kaia sobre uma topeira enorme e nada mais foi do que a sua adversária em Alabasta, e mais tarde vimos até uma história de capas uma grande topeira gigante. Em dado momento ele falou sobre os Cerberus, e no arco de Thriller Bark os chapéus de palha se encontram com um zumbi Cerberus. Ele também mencionou um dragão, e a tripulação encontra-se com um dragão em Punk Hazard. E embora isso aqui seja um pouquinho mais vago, ele falou que é um atirador muito experiente e lendário, o que é verdade, no entanto, era o Sogeking. Ele falou que a sua recompensa era de 30 milhões, e que na verdade era do Luffy, só que mais tarde, a primeira recompensa do Sop acaba sendo de 30 milhões. Para chamar a atenção do trio monstro lá em Thriller Bark, naquela cena hilária, o Sop gritou que uma bela espadachim vinha carregando um pouco de carne. E isso aconteceu com Rebecca quando ela faz isso pro Luffy, lá em Dressrosa. O Sop nada mais é do que baseado em Aesop, e que pro ocidente ficou conhecido como Esopo, ou Esopo, um contador de histórias da mitologia grega que escreveu diversas fábulas, sendo ele o pai desse gênero literário, das fábulas. Inclusive o nome original em grego é escrito dessa forma, e se adicionarmos o Y, fica o nome do pai do Usopp. Ele tem a sua origem como um mistério, mas os historiadores hoje acreditam fortemente que ele tinha uma origem africana, e o nome Aesop ou Esopo poderia ser uma contração da palavra etíope, um termo usado pelos gregos para um grupo africano. E sabemos bem qual foi a etnia escolhida pelo Usopp e pelo próprio Oda. Existe também uma moeda antiga de Delfos, pensada para representar o Esopo. E olha bem para essa moeda, ela não te lembra o Usopp, principalmente com os traços iniciais do Oda pro personagem? Aesop ou Esopo teve seu fim aparentemente com uma morte injusta, advinda dos seus próprios contos e de um desentendimento com o líder do povo de Delfos sendo executado injustamente. Mas peraí, isso aí não te lembra Mormont Noland? É aqui que as coisas ficam muito mais interessantes. Vamos falar das mentiras que ainda não se tornaram realidade. O Sop e o Sogeking ter nascido na Ilha dos Atiradores, sua ilha no futuro provavelmente vai ser conhecida como a Ilha do Atirador, já que dois exímios atiradores como ele e seu pai vieram de lá, e graças às suas lendas, é claro. Os 8.000 homens estão bem próximos de acontecer, visto que já conseguiu milhares de seguidores em Dressrosa, sendo nomeado Deus e erguido por um gigante. Falarei dessa mentira mais à frente, guardem bem ela. Ele mentiu sobre ter o haki do rei, nocauteando 50.000 pessoas com ele. Seria incrível ver isso acontecer, e recentemente tivemos um gostinho disso. O Oda começou a brincar com essa ideia. Ele disse à mãe que existia um remédio que pode curar qualquer doença, e isso obviamente se tornará realidade quando o sonho do Chopper for cumprido, e essa entre outras tantas mentiras, porém vamos focar nessa daqui em específico. Ele diz ser descendente de Mormont Noland, dizendo isso pros Tontatas. A esse ponto sabemos que as suas mentiras são praticamente profecias, mas isso também poderia se tornar realidade. Vamos lembrar de duas coisas. Quando o Sop menciona o peixe dourado gigante, ele fala sobre repartir o peixe com os anões. Sabe quando e onde outra vez os anões são citados? Por Noland, no capítulo 292 no seu flashback.
Frank. No capítulo 713 vemos que eles têm Noland como seu herói, porque ele os guiou à vitória e o Usopp finalmente reparte o peixe com os Tontatas. Não era o peixe gigante, mas foi um peixe que ele repartiu ali com eles. Por fim, quando Cricket, um dos descendentes de Noland, fala sobre os próprios descendentes dele, ele conta que todos eles foram ridicularizados como mentirosos. E temos essa grande ironia. Quando o Cricket fala isso, o Luffy olha diretamente pro Usopp e ele diz: "Espera aí, não sou eu." O Oda deixou mais uma vez essa dica aqui. A morte datada pelos historiadores para Aesop ou Esopo se assemelha com Noland, e sobre essa morte também existe algo muito curioso. Noland viveu como um grande aventureiro e herói. Tudo que ele viveu foi absolutamente verdade, mas graças às suas histórias ele veio a ser executado, sendo chamado de mentiroso. Tudo que viveu foi conhecido como mentira e ele sequer conseguiu saber se seus amigos estavam vivos. Ele morreu falando a verdade enquanto todos acreditavam ser mentira. O Usopp, ele tá vivendo uma vida mentindo a todo momento, mas tudo que ele mente se torna realidade, inclusive as histórias de Noland. Ele ouviu o sino dourado e conheceu os anões. Tudo que o Noland viveu e foi falado como mentira, o Usopp tá tornando realidade. Seja por destino ou vontade herdada, que é algo muito comum em One Piece, ou uma maldição, as mentiras de Usopp estão o guiando para se tornar um herói lendário, o impedindo de ter o mesmo fim que Noland, que possivelmente pode vir a ser o seu ascendente. Fica o mistério se pela mãe ou pelo pai, mas é muito possível que o Oda ainda vai trabalhar essa ideia. Ele nunca dá um ponto sem nó, e isso vai ser crucial para a história do Usopp e para sua morte, guardem bem isso. Ele se tornará um bravo guerreiro dos mares, e isso implicará em Elbaf. Observem esse paradoxo. O Usopp mentiu sobre ser descendente do Noland, e o Noland morreu como mentiroso, mas tudo que ele viveu se tornou realidade nas mentiras do Usopp. Esse paradoxo guarda uma narrativa que liga tudo a Elbaf. Primeiro, o Usopp mente sobre um peixe dourado gigante que foi repartido aos anões. Noland cita os anões no seu passado e é herói desse povo. Usopp e Noland são associados a Esopo, ou Aesop, o contador de fábulas. Quando o peixe dourado gigante aparece, tornando realidade a mentira do atirador, a futura ligação com os Tontatas, dois gigantes o matam. E fazem isso em nome do seu país, Elbaf. Elbaf, que como dito por muitos teoristas ao contrário, é Fable, que significa fábula. E tudo bem, existe toda uma questão da comunidade quanto à romanização desse nome. Saíram os produtos oficiais romanizando como Elbaf, com U, mas nem esse nome, nem o antigo que conhecemos foi oficialmente confirmado. E por se tratar de um produto e ainda nada confirmado na obra, vamos continuar com o nome antigo porque sempre foi escrito assim. De qualquer forma, Fable é apenas um detalhe nessa teoria e faz bastante sentido com a Aesop, mas de qualquer forma, é só um pequeno detalhe, mas toda a ligação com os gigantes é totalmente válida. O Usopp sempre esteve ligado a Elbaf, pois foi na cultura desse país que ele encontrou o que significa o seu sonho. Ele conheceu diversos gigantes ao longo do mundo e desde o capítulo 115 de mais de 1050 capítulos, esperamos pelo momento que os Mugiwara chegarão até lá. A cultura guerreira é o que faz o Usopp abrir a sua boca e dizer com todas as letras: "Eu quero ser como os guerreiros de Elbaf." E logo depois disso temos um dos momentos lendários do personagem no mangá, quando ele diz: "Um dia eu perderei tudo que eu tenho. No meu leito de morte, sozinho numa ilha deserta, eu ainda me orgulharei da minha vida. E nos meus últimos momentos eu direi: eu sou o Usopp, o bravo guerreiro dos mares." O sonho do Usopp está intimamente ligado com o que vamos ver em Elbaf. O seu sonho é ligado à honra, pois nas palavras do Dory, a honra dos gigantes é o maior tesouro que é passado através do solo de Elbaf. Mas algo que ele diz antes disso é o que nos chama a atenção: tesouros, vida. Tudo isso deixa de existir um dia. Mas para os guerreiros de Elbaf, morrer sem perder o orgulho é morrer com honra. O que todos os fãs de One Piece esperam é o momento em que o mentiroso covarde vai virar um grande guerreiro honrado e lendário. Lá no fundo, é isso que esperamos do arco de Elbaf. A dualidade que fará um covarde se transformar em um guerreiro, a transformação do Usopp. Como sabemos, a cultura viking é o cerne de Elbaf. Sua adoração aos deuses é clara. Uma coisa que passa batido por muitos é que Elbaf é na verdade o nome de um antigo deus guerreiro dos gigantes, e que após algum evento, o próprio país acabou herdando seu nome. Um dos deuses nos quais os gigantes prestam reverência é o deus do sol, que é a provável figura do Nika. Curiosamente, quando Usopp liberta os prisioneiros de Dressrosa, o gigante Hyrule ergue Usopp e o proclama como um deus, exatamente como faz o deus do sol, o guerreiro da libertação. Mas essa não é a única possível referência. Em Little Garden, Dory e Brog sempre lutam quando um dos vulcões entra em erupção, em nome do deus Elbaf. E na luta entre Luffy e Kaido, eles lutam indiretamente em nome do título de Joy Boy. Isso poderia ligar de alguma forma Elbaf e Nika como sendo talvez a mesma pessoa. Isso também explicaria porque os gigantes são devotos ao deus do sol. Mas focando em Usopp, a ideia do deus guerreiro Elbaf faz muito jus àquilo que ele está construindo. Quando ele entende a honra que os gigantes estão
prestando ao deus Elbaf naquela batalha em que nem se lembram o motivo, ele diz que é isso que ele enxerga como um guerreiro que ele quer se tornar. O Oda vem construindo a ideia da honra e da mentira em Usopp, e também os títulos de nobre e de deus, assim como várias estátuas e memórias erguidas para ele como um herói. É provável que na ilha de Elbaf ele seja desenvolvido e os próprios gigantes venham reconhecer como um deus, e até mesmo aquele que herdou a honra de Elbaf, o antigo deus guerreiro. Pensem como seria incrível termos esse desenvolvimento pro personagem. E mais, ele vai falar apenas a verdade. Ele sempre mentiu sobre conhecer pessoas ou ser descendente de outras pessoas, e que tinha até poderes especiais para se dar bem em algumas situações, mas dessa vez em Elbaf ele não irá mentir. Ele conheceu o Dory Brog e os guerreiros lendários, ele conheceu o Oimo Ikashi e o próprio Hyrule. O arco vai ser tão absurdo que até o Usopp vai falar a verdade, mano. E outro detalhe é a própria arma que o Oda vem construindo pro Usopp. A gente sabe que aquela questão de erguer o Mjolnir por ser digno é uma coisa só da Marvel e é provável que também não aconteça em One Piece, mas o Oda vem trabalhando o martelo no Usopp e aumentando o tamanho dele a cada arco que passa. É muito possível que em Elbaf, em algum contexto, o Usopp vai ter ou vai ganhar o Mjolnir, e seria incrível ver o desenvolvimento que o Oda daria pro Usopp com essa arma. Um dos confrontos mais aguardados por nós também é o Usopp versus Loki. É bem claro que o Rei da Mentira e o Deus da Trapaça vão se encontrar e se enfrentar, seja lá como for essa luta. Uma possível referência a isso seja uma das fábulas do Ragnarok nórdico, a cultura que inspira os gigantes. Loki e Heimdall estão destinados a matar um ao outro em uma luta, e nessa luta obviamente o Usopp seria o Heimdall, pois seus poderes se assemelham com um haki de observação. Heimdall dizia ter uma visão capaz de ver a mais de 100 léguas, ele tinha capacidade de previsão e era muito bom também com a sua audição, ou seja, ele conseguia ver e sentir uma presença com muita facilidade. Esses são os poderes que lembram que o Usopp despertou em Dressrosa, e foi justamente aquilo que o fez libertar os prisioneiros quando ele foi nomeado como um deus, e isso é muito irônico. Loki, em diversas fábulas, sempre tenta se dar bem acima dos deuses, e não é difícil imaginar que o Loki de One Piece assumiu o trono de príncipe, enganando os demais da sua tribo. Nessa luta, o Usopp seria ironicamente aquele que ia descobrir as mentiras de Loki, por ser um exímio mentiroso, e com isso ele devolveria a honra dos gigantes guerreiros, sendo no fim nomeado um próprio deus como o deus Elbaf, que nomeia aquela ilha. Imagine uma cena dos gigantes honrando o Usopp como o antigo deus guerreiro de Elbaf, seria sensacional. Mas, diferente de todos os Mugiwaras, o sonho do Usopp está intimamente ligado à sua morte. Observem uma das falas mais incríveis do Eiichiro Oda e uma das minhas favoritas. Através da ação, um homem se torna um herói. Através da morte, o herói se torna uma lenda. Através do tempo, uma lenda se torna um mito. E aprendendo com o mito, o homem toma uma ação. Esse ciclo está perfeitamente colocado nas palavras do próprio Usopp, quando ele diz aquela icônica frase que um dia morrerá sozinho numa ilha deserta e ainda se orgulhará da sua vida, gritando que é o bravo guerreiro dos mares. Todos os sonhos dos Mugiwara se resumem em encontrar alguém, algum tesouro ou algum lugar. Diferente dos demais, o sonho do Usopp é tornar-se uma lenda, um mito, e isso se encontra na morte de um grande herói, um bravo guerreiro. O sonho do Usopp é alcançado quando o seu próprio sonho chega ao fim, e isso está explícito no mangá. Observem com atenção os números 3, 8 e 4. Esses números em One Piece estão intimamente ligados a sonho e ao fim de um sonho. O capítulo 834 é nomeado Meu Sonho. Reorganize os números e terá 483, o capítulo Fim do Sonho. No capítulo 834, Big Mom fala sobre o sonho de ter gigantes em sua família, e no capítulo 483, lá em Thriller Bark, Lola, a filha da Big Mom, fala sobre não ter aceitado se casar, o que destruiu o sonho da sua mãe. Esse também, inclusive, são os 3 primeiros números da recompensa da Big Mom, 4, 3 e 8 em 4.388 milhões. O Usopp, por sua vez, é totalmente ligado aos gigantes, que também o respeitam. Agora reorganize os números para 438. Nesse capítulo, o Usopp retorna para a tripulação, desistindo por um tempo do sonho de ir para Elbaf. Na verdade, independente de como você mude os números, sempre encontrará um sonho ou o fim de um sonho. 348. A Robin decide se entregar para CP9 para proteger os Mugiwaras, e isso ela acaba desistindo do seu sonho de conhecer a história do mundo e o último desejo de Sol, que era encontrar os seus amigos. 384. Esse é o capítulo anterior onde o Usopp conta a verdade para Oimo e Ikashi. Momentos antes, eles achavam que tinham que desistir do seu sonho de ver o Dory e o Brog, que eram seus antigos capitães. 843. É o capítulo em que Sanji diz pra Luffy que ele tá saindo da tripulação, desistindo do seu sonho do All Blue para proteger os seus amigos. E por fim, para que fique bem clara essa referência entre os números no Usopp, o capítulo em que o Usopp diz que o seu sonho é ser um guerreiro como os gigantes é o capítulo 117. No capítulo 711 é o capítulo em que o Usopp mente pros Tontatas dizendo ser um lendário guerreiro e assim ligando tudo que
que falamos desde o início do vídeo. O sonho do Usopp será aquilo que vai significar a sua morte como um bravo guerreiro. Diferentemente dos outros Mugiwaras que nunca falaram sobre a morte, o Usopp já tomou sua decisão. O próprio Luffy disse em Udon que ele decide aonde vai morrer, e o Usopp já decidiu isso há mais de 950 capítulos atrás. E mais, ele não fez uma mentira, ele não contou uma história para enganar ninguém, ele disse isso afirmando com certeza e com o peito estufado, uma das poucas vezes que isso aconteceu no mangá. O Oda já tinha dito no passado, por meio de um SBS, que um personagem poderia morrer antes do fim da jornada. Grande parte do público assume que seja o Merry, e provavelmente era ele mesmo, pois ele era um companheiro e no arco posterior a esse SBS, em Enies Lobby, o Merry se foi. Porém, pode ser que essa afirmação não tenha sido sobre o navio e ainda existe essa possibilidade. O Usopp é o quarto membro da tripulação. Em japonês, o número 4 é Shi, e Shi também significa morte ou 4 dependendo da pronúncia. O PX-4 foi o primeiro pacifista a morrer em One Piece. O comandante da 4ª divisão dos piratas do Barba Branca, o Tati, foi assassinado por Teach. Muitos detalhes apontam para isso, mas se atentando para as próprias palavras do Usopp, podemos ter uma ideia de como isso vai acontecer. O Usopp diz morrer sozinho numa ilha depois de perder tudo que tem. Sabemos que para o Usopp tudo que ele tem são seus amigos, os Chapéus de Palha e todas as aventuras que eles construíram juntos. E a única ilha deserta até hoje conhecida que pode se encaixar nas suas palavras é Laugh Tale, a ilha dos sonhos de todos os piratas, o fim do sonho dos homens. O Usopp encontrará com Luffy e com toda a tripulação o tesouro One Piece. Ele conhecerá a história do mundo e ele vai saber o significado daquele tesouro, mas acreditamos que por alguma razão ele precisará se sacrificar pelos Chapéus de Palha para que Luffy siga sua viagem e cumpra o propósito do tesouro, partindo junto com a própria ilha deserta e se orgulhando de ser o guerreiro lendário que fez o rei dos piratas cumprir o seu sonho. Um dos possíveis contextos é o próprio Barba Negra, que vai lutar pela chegada a Laugh Tale contra Luffy, e o Usopp faria esse sacrifício para que Teach não alcançasse Laugh Tale e Luffy pudesse seguir a sua viagem. Algo que reforça isso é que o sonho oculto do Luffy, que tem a ver com o que é One Piece, é algo que faz as pessoas rirem, assim como aconteceu com seus irmãos. Qual foi a frase mais marcante de Usopp em todo esse mangá? Escute, Chopper, chega uma certa hora em que o homem não foge de uma luta, e essa hora é quando fazem piadas dos sonhos dos seus companheiros. Essa é uma das possibilidades que acreditamos para a morte do Usopp, mas pode haver muitas outras e o Oda pode nos surpreender muito. Para todos os efeitos, com certeza, ele está guardando esse momento épico para o final da história. O Usopp se tornará o guerreiro lendário que tanto mentiu ser por aí, e em sua memória, a sua própria ilha será renomeada para a Ilha dos Atiradores, como ele também tinha mentido que era, e Kaya poderia contar todas as suas histórias para as pessoas. Um dos últimos conceitos que trouxemos que se encaixa também aqui é algo da cultura viking que inspira os gigantes, que é o Valhalla, o salão onde os lendários guerreiros são recebidos após as suas mortes, o salão de festa lendário da mitologia nórdica. Os homens lendários desse mangá partiram dizendo que nunca morreriam, como Roger, Oden e Barba Branca. Isso é bem claro, afinal, um homem só morre quando é esquecido. E nas palavras do próprio Eiichiro Oda, através de uma ação, um homem se torna um herói. A coragem e a honra do Usopp fará dele o herói. Através da morte, o herói se torna uma lenda. O Usopp vai precisar morrer para que se torne uma lenda. E através do tempo, a lenda se torna um mito, assim sendo conhecido no futuro como Deus Usopp, porque esse personagem sempre vai fazer a gente rir. E no fim, esperamos que o desfecho e o desenvolvimento desse personagem seja tão grandioso e incrível quanto parece ser, e que o Oda nos surpreenda mesmo com todas essas teorias, pois aquilo que todos nós queremos ver é como se encerrará a lenda do Usopp, o grande guerreiro lendário dos mares. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, confere nossa descrição com o link do nosso Discord e das nossas redes sociais. Não se esquece de comentar aí embaixo o que você acha, o que você achou dessa teoria e o que você pensa pro desfecho do Usopp na história. E é isso, galera, valeu!